Olá, gente, boa tarde. Como foi combinado, às 17 horas a gente ia fazer uma live para tirar dúvida de algumas pessoas em relação à hipnoterapia, o processo de hipnose, como que é feito, como que funciona, se tem eficácia. E hoje a nossa convidada é a Viviane Moraes, que passou por terapia comigo na terça-feira. Inclusive ela gravou alguns stories, me marcou aí, dizendo que ia fazer a terapia, informando aos seguidores delas, aos amigos. Então hoje eu decidi, por conta, eu ia gravar um vídeo explicando para o pessoal, mas foi quando o pessoal estava perguntando muito a ela: e aí, como é que foi? Como é que foi? Então eu decidi gravar uma live com ela para que todos tivessem a oportunidade de tirar a dúvida no vídeo, né? Onde o pessoal pode fazer algumas perguntas e retirar qualquer dúvida relacionada ao processo, tanto para mim que fiz, quanto para ela que vivenciou a terapia. Então, não só vai ter a minha fala, como vai ter a fala dela, a explicação dela, a sensação dela e os benefícios que ela teve nessa sessão. Tá bom, gente? Estão conseguindo ouvir? Tudo bem? Boa tarde, Eli. Meu amigo Tiago Silva, terapeuta. Rosa Maria. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Estão todos conseguindo me ouvir? Andresa, bem-vinda à nossa live. Lembrando, pessoal, que eu vou estar disponibilizando uma coisa maravilhosa. No final da live eu vou falar uma coisa muito boa, certo? Uma coisa maravilhosa para todo mundo que me segue aqui. Vai ser uma excelência. Pessoal, seguinte, eu vou enviar aqui um convite para minha amiga. Deixa eu mudar esse filtro aqui, eu acho que está um pouco escuro. Eu não sei como é que muda isso aqui. Deixa eu ver, gente, se eu sei mudar isso aqui. Eu acho que deve ser aqui. Eu acho que eu achei agora. Deixa eu ver se isso aqui fica melhor. Acho que isso está muito claro. Como é que tá aí, pessoal? Acho que eu vou deixar sem filtro mesmo, que eu sou bonito sem filtro. Não gostei desse não aqui. Tá bom assim, né, Viviane? Pronto, eu vou ver se eu consigo aqui convidar para ela. Eu não sou muito bom nessas coisas aqui não, eu não entendo muito não. Eu entendo de fazer terapia, mas de convidar as pessoas aqui, eu acho que é aqui, deixa eu ver. Eu não manjo muito bem não no Instagram, eu não costumo fazendo muitas lives. Aqui, eu acho que eu consegui enviar. Que a minha esposa Elisvane aqui está assistindo. Olá! Boa tarde. Boa tarde, como é que você está, Viviane? Tô bem, graças a Deus. Queria colocar um filtrozinho também aqui. Eu tirei o filtro, Não? eu tô aqui, ó. Os cabelinhos brancos, ó. Esses brancos aqui é o que dá o charme. Minha esposa fala que é o charme. Eu ia ver um cabeleireiro para tirar só os fios brancos, mas ela disse que se eu tirasse os fios brancos, ela ia pintar de novo. Ah, sim. Lembrando, pessoal, que hoje é o aniversário da Viviane, né? Meus parabéns. Isso. Obrigada. Muitos anos de vida. Muita paz, sabedoria. Olha aí, tá toda brilhosa agora com esse filtro. Peraí, tô procurando um filtro normalzinho aqui. Vou deixar esse. Pronto. Então, boa tarde, gente. Deixa eu ajeitar aqui. Boa tarde, gente. Tô aqui com o profissional Maurício, que é terapeuta, né? Ele que fez minha hipnoterapia. E eu vim falar um pouquinho como eu tô me sentindo, porque algumas meninas, alguns rapazes também, alguns homens vieram me perguntar no direct e algumas moças também, uma delas perguntou se na terapia
você dorme. Sim. Não, gente, na terapia não dorme. E se na terapia não dorme, você fica o tempo todo consciente. E ali o terapeuta, né, ele vai fazer ajuda, né? E eu queria também deixar assim uma mensagem para todas as pessoas que têm ansiedade, síndrome do pânico, alguma doença psicossomática ou emocional, que tenham esperança, tenha fé e procure ajuda, como eu. Eu sempre fui uma pessoa de pedir ajuda. Então, assim, na hipnose, né, gente, a gente fica consciente lá de tudo, mas o terapeuta, ele ensina que a gente não nasceu com aquilo, que a gente não tomava remédio, que a gente não nasceu com aquilo, que tinha uma causa, que teve um fator que provocou isso na gente. Tá falando E bonito. é obrigada. Então, é muito incrível, porque como eu sou curiosa nas coisas, é muito incrível, porque a terapia para mim, como foi, hipnose, foi incrível. Por quê? Porque você vê, você sente, você vai fundo. E tipo assim, é, eu tava até interessante que eu ficava triste com coisas de 5 anos atrás, de 6 anos atrás, mas que na terapia eu descobri que o fator era de bem mais antigo, gente, de quando eu era tipo bebê. Não tinha nada com aquilo que deixa a gente triste. Mas o fator principal daquela crise, o fator principal de eu estar passando por aquilo, ele achou. Ele achou. Aí ele me ajuda a ir lá, ele me ajuda a ver a cena e ele faz aquele processo do auto-perdão de mim para comigo e para outras pessoas também, né? E o que mais? Assim, eu fui diagnosticada, gente, com transtorno de ansiedade, síndrome do pânico e outras coisas mais. Antes de eu ir para o doutor, né, eu tava meio agoniada, perdendo o sentido, sabe? Mas eu sempre tive um controle. Mas eu sabia que às vezes eu perdia o sentido do que eu estava fazendo e tudo mais. E eu nunca tive problema em chegar aqui, mostrar o que eu tô passando, não. Pra mim é simples isso, eu não tenho problema, sabe? Uhum. Até porque tem muita gente que passa, né? E eu tô aqui querendo que todo mundo que passa sinta o que eu tô sentindo aqui, tá entendendo? Faça e sinta o que eu tô sentindo. Porque é muito rápido, muito rápido. E assim, na terapia eu vi muitas coisas, sabe? É incrível, eu vi muitas coisas. E aí eu tava dizendo pra ele, oxe, mas eu me vi beber, uma coisa que me magoava que eu me vi beber. E eu pensando que era aquilo. Não é, gente, não é. É muito rápido. Ele encontrou o fator e ele resolveu. Não é isso, doutor Maurício? Eu dei muito trabalho na hipnoterapia. Você foi a pessoa que a terapia durou mais tempo. A gente começou 3 horas da tarde, às 15 horas, e a gente terminou que horas? 8 horas da noite. Oi, É, é, a pro- é, só pode falar. deixa eu salientar só um detalhe. A prova que você fica o tempo todo consciente é que mais ou menos com 3 horas de terapia foi que você pediu para ir fazer. Xixi. Eu falei, doutor Maurício, eu quero fazer xixi. Até ele ficou, será que ela vai demorar muito para entrar no processo de novo? E eu fui fazer xixi, quando voltei, eu já entrei rápido. Por quê? Para todo mundo que quer fazer uma hipnoterapia, eu vou dar uma dica pessoal minha. Quando você quer aquilo, quando você está com o objetivo mesmo. Antes de ir uma semana, você comece a meditar no seu quarto. Você comece a ignorar tudo à sua volta, a buscar um silêncio, Muito para bem. na hora da terapia você se concentrar mais, você ir mais a fundo. Então foi isso que eu fiz. Eu comecei a meditar, que eu já fazia antes, e eu consegui
eu consegui ver muitas coisas na terapia. Ele me ajudou bastante. Viviane, vale salientar que ela me chama às vezes de doutor, porque é o jeito dela que ela gosta de falar isso. É, é, Eu não sou médico, eu não sou psicólogo, quero deixar isso bem claro aqui para vocês, eu sou um hipnoterapeuta. Aí ela gosta de brincar com as pessoas e chama de doutor, não é, Viviane? isso, É, isso. uma coisa importante que a Viviane falou aí, muito importante mesmo, é isso. Você, antes da terapia, você não ir com fator crítico. Tipo, será que ele vai resolver? Não. Vá lá, acredite, vá lá confiante, não vá lá com seu copo cheio, achando que você sabe. Se você soubesse como resolver os seus problemas, você já teria resolvido. Pessoas, outra coisa que vale salientar, que teve uma profissional em neurometria funcional, não é isso o nome? Isso. Que a Viviane passou por ela e ajudou muito. Na anamnese que eu fiz com ela começou a me contar os episódios na qual ela passou na vida, e o que eu achei estranho era que ela não chorava quando me falava isso. Eu pensei assim, tem alguma coisa estranha aí. Porque as pessoas geralmente, quando eu vou fazer a anamnese, a avaliação, às vezes coisas bem menores, 10% do que ela passou, as pessoas às vezes se emocionavam e choravam, e ela não. Ela se sentiu firme. E foi uma coisa que ajudou muito ela. Como a Viviane falou, não desista. Se você procurar uma pessoa e ela não conseguiu resolver o seu problema, não desista. Não quer dizer que nem não tem solução. Quando alguém falar para você, isso que você tem não tem cura, não acredite nisso. Não existe nada que não tenha cura. A cura muitas vezes está dentro de você. Você percebeu que não foi eu que resolvi os seus problemas emocionais, e sim foi você mesma? Sim, percebi. Com toda a sua ajuda. Você foi mostrando a direção ali e eu fui seguindo os passos. Sim, sim. E eu, sem falar, gente, que eu já tive muito pior, sabe? Mas eu dei uma caída. E nessa caída foi onde eu conheci o Maurício, né? Sim. E depois da terapia, na primeira sessão, você já consegue sair mais leve. E na sessão de terapia, quando você está fazendo a terapia, você já consegue sentir o seu corpo mais leve de qualquer sintoma da somatização, né? Porque a somatização é aquilo que você guarda dentro de si, fica guardado e depois estoura por todo o corpo. Coisas que você fica guardando. Sim. Ele lhe ajuda, vai lhe ajudando e você mesmo vai liberando. Quando eu saí de lá, né, que eu falei pra ele que eu não conseguia correr, eu já saí de lá correndo, eu e ele. E eu não cansei. Era uma das Se coisas. eu não estava fazendo academia antes, que eu fazia academia, gente, e eu parei, eu não estava fazendo porque eu estava passando muito mal na academia. Todos os dias eu passava mal. Se eu não estava fazendo uma caminhada também, porque eu estava passando mal, por isso que eu parei. Mas eu já vou voltar a fazer academia, eu vou voltar a fazer caminhada. Desde a terapia que eu tomava, eu não vou citar o nome dos remédios que eu não gosto, né? Eu tomava os calmantes, que eu falei pra ele, eu tomava os calmantes. Eu falava, olha, eu me entupo. Eu já estava em uma situação que eu estava me entupindo mesmo de remédio para dormir. E eu nem me preocupava se no outro dia eu ia amanhecer tarde, ia acordar cedo, eu me entupia mesmo. E tinha outro remédio que eu tomava um por dia, eu tomava 2, de tão nervosa. Então, desde que eu fiz a terapia, eu não tomo. Não tomei e eu não quero tomar. Tá entendendo? Por conta própria minha, eu decidi. E eu tô sendo bem resolvida comigo mesmo, sabe? A terapia, a hipnoterapia é uma mágica? Não, gente. Precisa muito da sua colaboração Sim. com o seu terapeuta. Tá entendendo? Ele vai lhe ajudar, mas você precisa também ajudar ele a lhe ajudar. Isso, você falou tudo. Porque é 50% na verdade que o terapeuta faz. Os outros 50% é você que muda. Uma coisa que eu gosto muito de frisar é essa questão de remédio que as pessoas tomam. Ela decidiu não tomar por conta própria, como ela falou. Eu não incentivo as pessoas a parar, mas como ela sentiu dentro dela que ela não era necessário mais tomar, ela decidiu. Eu me preocupo muito com isso, porque tem pessoas que tomam alguns diazepínicos ou ansiolíticos
e decide parar do nada, e às vezes eles causam um efeito colateral muito grande. Eu sempre oriento as pessoas a procurar um profissional que acompanha ela. E o que acontece? Ele é o capacitado, um psiquiatra, um neuro ou um clínico geral, onde eles vão ver a necessidade real e fazer o desmame da forma correta. Eu não posso interferir na medicação de nenhum profissional. Eu não tenho poder para isso. Né? Eu expliquei para ela, ela decidiu por conta. A única coisa que eu fiz foi o Neosoro que ela usava. Eu não sei se ainda continua usando. Eu pedi a ela, perguntei a ela, eu disse assim, você já quer usar isso? Ela disse, não, porque o meu nariz fica obstruído, eu não consigo respirar direito. Na terapia, ela saiu de lá sem precisar usar. Eu disse, quer que jogue fora ou você quer levar? Ela disse, não, eu quero levar por lembrança. Mas eu digo, você está conseguindo respirar normal sem ele? Ela disse, estou. Também eu não sei se ela continua usando, se precisou usar ou se não dá. Eu usei porque, sei lá, já é força do hábito. Isso eu uso há muitos anos, sabe? Isso eu uso há muitos anos. E assim, sobre a terapia. Eu decidi parar o remédio, gente, porque sei lá, é uma coisa inexplicável, assim, sabe? Se eu pudesse compartilhar o que eu sinto um pouquinho com cada um, na terapia mesmo, depois que termina, você já fica dizendo assim, eu não vou mais usar, eu não vou. E daí eu comecei, todas as noites eu durmo normal, sem precisar me dopar, sem precisar tomar o remédio. E isso pra mim não tem Não tem. preço. Outra coisa, como a Viviane falou, não é mágica. Eu não sei se a minha esposa ela pode aparecer aqui, que eu ia mostrar ela aqui, e vocês iam entender o que aconteceu com ela. Ela passou por terapia, não comigo. Eu botei o meu professor, Dr. Robert Ziemer, para fazer com ela a terapia. Ela tinha fobia à água. Fobia à água? Sim. Era assim, não era bem fobia à água. Ela amava a água, mas tinha medo de nadar. Se a gente colocasse ela numa piscina com água por aqui, assim, ó, que não cobria. Mas eu ia tentar, ela disse que queria aprender a nadar. Ela nunca aprendeu. Minha esposa tem 27 anos. Agora ela disse que está pensando até em fazer uma maratona de natação. Se eu colocasse ela assim sobre as minhas mãos, ela deitada, né? Para ela começar a derivar, começar a bater o pé, essas coisas. Se eu tentasse tirar uma mão, ela agarrava comigo assim, não me solte não, eu vou me afogar. Ela não conseguia dar um mergulho por baixo assim, não conseguia. Era coisa que para pessoas que fazem isso, acha tão normal, natural, mas só quem tem o trauma dentro de si é que sabe como é difícil. É algo que é como se fosse eu pegar e conseguir pegar 1000 quilos com a mão e levantar. Ela chegou, quando ela fez a terapia, sábado a gente foi para o Rio São Francisco aqui, Penedo, na praia. E a semana todinha, quero ir para o Rio, quero ir para o Rio, ela queria testar se realmente funcionou. Quando chegou lá, ela entrou na água e ela disse, eu acho que a terapia não funcionou não, porque eu não estou nadando. Aí eu falei, você Tem algum problema no seu áudio? A imagem tá boa, tá travando, como é que tá acontecendo? Tá boa, só tava vendo você rápido demais, tipo, não tava escutando. Sim. Até que parte você conseguiu ouvir bem? Pode continuar. Não tava conseguindo, só que tava rápido demais. Pode continuar agora. Entendi. Pronto, vou tentar falar um pouco mais devagar, certo, pessoal? Tá legal agora, Viviane? Tá. Valeu, Patrícia. Tava repetindo o áudio, né? Isso. Eu acho que baixa um pouquinho o seu aí. Eu acho que tá dando captação aqui. Meu, tá bom? Eu tô ouvindo você tranquilamente, tá 100%, Viviane. Tá bom. É o seguinte. Pode falar. Vamos voltar aqui. Então, quando ela foi, eu digo, tenta mergulhar agora, que ela achava que não tinha funcionado.
Tá ouvindo? Legal? Tá ouvindo, né? Tô, tô ouvindo, pode falar. Você tá conseguindo ouvir? Tô conseguindo ouvir. Eu tirei o fone, Certo. talvez fosse o fone. Mas tava entendendo muito bem. Você falou que ela pediu para nadar no Rio São Francisco. Sim, aí a gente foi quando chegou lá. Acho que tem que baixar o volume mais. Deixa eu baixar aqui um pouco. O pessoal aí tá ouvindo tranquilo. Tá dando Mas a internet aqui tá boa. Sim, mas não, acho que não é a internet não. Tá ouvindo duas vezes, Elisvânia? Problemas técnicos. Minha irmã tá na live. Minha irmã, a Iris. A Iris é topada, a Iris. Ela entrou aí. Ô, Viviane, coloca o fone novamente. Oi. Eu acho que porque tá dando retorno do seu aí. Eu tirei o fone porque eu pensei que fosse o fone. Mas Não, acho que quando vou eu colocar falo, de novo. repete de novo o áudio. Ó, É, pronto. Coloquei o fone. ao vivo é assim mesmo. Pode Tá legal falar. agora? Tá, isso. Ah, era o fone mesmo. Porque tava dando. O que acontece? Tava saindo. O que eu falava saía no seu alto-falando do seu telefone e retornava para o microfone do seu e dava a repetição. Tá 100%. Então, era assim. Voltando agora aqui. Pode falar. Ela entrou na água e ela achou que ia entrar e automaticamente ela ia nadar. Eu falei, não é assim um pouquinho desse. Primeiro eu ensinei ela como que se respira. Respira. Inspira, segura o ar e pula na água. Ela pulou, não queria mais sair. Começou a nadar, coisa que ela nunca fez. Começou a nadar, nada. Ela sabia como fazer o nado, só que ela não tinha. E isso, para ela foi. Chega aqui, Elismânia, fala aqui, diga aqui isso aqui pro pessoal ver de você, isso aí. Ela tá sem batom, mulher, assim, se não tiver com Oi. Pronto. Como sentiu quando. Essa aqui é a Elisvânia, desculpa, pessoal, a grosseria, não apresentando é outra cidade, mas já chegou aqui, veio visitar o maridão aqui. Terapia. O que foi que resolveu? O que mudou em você? Resumindo, foi libertadora a minha experiência. Eu me livrei de traumas assim, que eu nem sabia que eu tinha. Esse da água mesmo foi por conta que eu tinha uma prima que ela faleceu aos 9 anos de idade. Antes mesmo de eu falar que fulana morreu afogada, aí eu descobri que o meu trauma era por conta disso. Que eu tinha medo de morrer afogada, porque a minha prima morreu afogada. Então eu podia morrer afogada também. Quando a gente foi pro rio, menino, igual um peixe. Isso mesmo. Eu também tinha crises de sufoco e na sessão lembrei de um evento que eu tenho o meu irmão, né, que ele faleceu afogado e na hipnoterapia eu vi ele quando ele passou por aqui por casa onde minha mãe mora e ele deu tchau pra gente. E eu vi ele no rio, sabe? Eventos bem rápidos, assim, mas que eu vi porque eu tinha medo de tal lugar, porque eu tinha medo da água, porque eu achava que se eu topasse o pé na praia, o fôlego acabava por conta disso, né? Porque eu me lembro, eu vivenciei também momentos em que eu tinha uma babá, então eu me vi no quarto e minha mãe e meu pai em outro canto e eu tava com uma babá, ela tava comigo no braço, né? Acontecendo os eventos que aconteceram e eu tava lá presenciando
coisas, né? Que eu não vou soltar todos, mas como o doutor Maurício, o terapeuta Maurício viu, eu passei por muita coisa, eu lembrei de muita coisa mesmo, sabe? Coisas que depois eu fiquei, nossa, sabe? Eu cheguei a ver eu dentro da barriga da minha mãe, num feto, gente, eu fiquei passada, porque eu vi tipo um bebê, quando eu vi ele se transformar, o olho de um feto, aí que eu percebi que era eu na barriga da minha mãe, foi a coisa mais fofa. E sei lá, foi incrível. A hipnoterapia, ela vai a fundo mesmo. Ó, esse aí que tá aí, ó. Clínica de Hipnose Médica. Esse é o meu mestre. É o que fez terapia com a minha esposa. Meu professor. Ele é o dono da técnica de, de 3 horas. Ele sabe que a De paciente. terapia única com uma sessão de 3 horas. Ele desenvolveu essa técnica antes, pessoal. Antes eu resolvi em 6 sessões. Depois da formação com ele, eu consegui resumir que eu fazia em 6 sessões, eu faço em uma apenas. E eu que tenho gratidão, Dr. Robert, por você ter passado esse dom a ele. Ele tem mais de 18 anos de experiência e ele transferiu todo o conhecimento, passou todo o conhecimento no decorrer dos anos, técnica que ele foi aprender lá no México. E hoje aqui no Brasil são pouquíssimos. São pessoas apontadas a dedo que foram alunos dele e conseguem realizar essa técnica. A Viviane mesmo foi um exemplo aí, foi 5 horas de terapia. Ô Viviane, se você colocar o fone, você está conectado ao fone? Porque eu já estou ouvindo um pequeno retorno. Alguém está do seu lado com o telefone aí com o volume aumentado? Não, eu tô perto da televisão, saio? Não, pode ficar aí então. Pode ser que seja o meu aqui, deixa eu baixar também um pouco o meu. Seguinte, como eu estava falando, explicando, a terapia começa, né, Viviane, antes mesmo da terapia. Você consegue me ouvir bem? Consigo. Pode falar. Muito bem. Por que eu falo que começa antes? Porque eu mando para a pessoa, eu preparo a pessoa para a terapia. Eu mando 2 vídeos para ela explicativos, ela vai compreender como que funciona e mando um áudio, que é um exercício. Que a pessoa ouve, quando ela vem para a terapia, ela já vem pronta. Não é isso, Viviane? É. Como eu falei também, né? Eu indico para as outras pessoas que forem fazer uma meditação antes, aprender a ignorar, fazer a meditação, aprender a ignorar, para poder colaborar mais com o profissional. Sim. Como eu falei na outra live, inclusive ela está salva também, eu vou deixar essa salva. Você não tem que chegar com o seu fator crítico lá em cima achando que sabe mais do que o profissional. Isso às vezes atrapalha você. Viviane, o que eu achei mais engraçado da sua terapia foi que a parte que você falou que não conseguia correr, né, por sentir acabar o ar, coisa desse tipo, né? E quando a gente saiu da clínica, eu disse, você não corria, Viviane? Você disse, não. Eu disse, vamos correr agora. E eu saí correndo na frente e você atrás. Quando eu olhava para trás, você ria, parecendo que não acreditava que estava acontecendo isso. Era isso? Isso mesmo. Quer dizer, é que nem fosse tirado uns 30 quilos das minhas costas ou de cima de mim mesmo. Que eu tava me sentindo com os pulmões cheios de ar, tava me sentindo leve, livre e feliz, né? Você Sim. viu a minha reação na hora, né? Como é que eu disse na outra live, né? É impressionante, porque você mesmo já sente a diferença
na terapia mesmo, você já vai sentindo diferença. Cada evento que você vai, que o terapeuta lhe ajuda a ir lá, a resolver o caso, você já vai ficando leve. Foi assim que foi acontecendo comigo. Cada evento que ele me ensinava a ir, a chegar lá, a resolver, eu ia ficando mais leve. Eu não sei se eu tô falando certo, foi assim que eu me sentia. Porque foram vários eventos, eu me lembrei de muita coisa. Por isso que durou esse tempo todinho, né? Porque foi um pouco, tipo, pra mim, né? Também eu achava as imagens passavam muito rápido e eu tentava o máximo me concentrar para eu ir lá resolver, mas no fim saiu tudo certo, né? Feliz demais por você, viu? Foi um presente bom, né? Para o Foi um investimento que você fez na sua vida e foi um grande presente para o seu aniversário hoje, não é isso? É isso. Nos meus aniversários, eu nem gostava. Não Sim, gostava. melhorou Queria muito logo que agora. passasse o dia, ficava triste, sabe? Depois da terapia não importa, importa que eu tô aqui, importa que eu vi tudo como se fosse uma gratidão. Você para de ser mais ingrato, você aprende a empatia também. Então, eu passei por esse momento de pandemia, eu não fiquei doente, eu tive saúde. Então, só tenho a agradecer. Estou feliz, estou completando 27 anos. Eu estou mais experiente. Obrigada. Estou mais Parabéns. experiente. Hoje eu estou feliz e agradeço muito, né, a você. Gratidão. Gratidão pelo que eu sinto é pouco, que nem eu falei para você, é pouco. Uma palavra obrigada é pouco. Pelo que você consegue fazer com uma pessoa que chega no seu consultório para você tratar uma pessoa incapacitada de muita coisa, sabe? Sim. Aí a gratidão, ela é uma palavra que. Deixa eu ir aqui para o quintal para ir também no silêncio. Pode falar. Olha só, o alívio, depois da terapia, o alívio já é imediato. Você senta, as pessoas perguntam quantos dias demora para você sentir a melhora? E na verdade é instantâneo. Tem algumas coisas que você vai compreendendo e outras você consegue já compreender na hora, não é isso, Viviane? Viviane, Isso. ela não gosta de chamar de Vivi, não, é Viviane. Isso, você já sai de lá, é, já sai de lá muito mais leve, muito mais disposta para tudo, que nem eu, não tinha energia, me cansava facilmente. E como é que se diz? No passar dos dias, né? A Sim. gente meio que vai aprendendo a dominar as sensações, os sentimentos, aprendendo a ter um autocontrole de nós mesmos, porque Sim, é isso que a terapia faz com a gente, dá esse ensinamento. ela não, ela não apaga o que você viveu, não é verdade? Ela faz com que Isso, você compreenda aquilo e aquilo não te cause mais mal. Pessoas que têm isso, depressão, elas querem resolver o problema do mundo inteiro. Elas acham que todas as pessoas têm que agir e pensar como ela, mas elas não vão conseguir. Só que elas não sabem disso. Quando ela passa pela terapia, ela descobre que ela não pode mudar as outras pessoas, porém ela pode mudar, ela muda o jeito e a forma dela pensar sobre as pessoas e sobre as atitudes das pessoas. É, é como se aquilo que lhe doía, que lhe machucava, que lhe perturbava, você não lhe perturba mais, você tem o controle da situação, você tem um controle emocional. Não é verdade? Não é dessa forma, Viviane? isso mesmo. Eu já sofri bastante com isso também, de não aceitar uma situação, não aceitar que aquela pessoa é, fez aquilo, tá naquela situação, e depois eu mesma, com a ajuda da terapia, eu mesma vou vendo que
o problema dos outros não é o meu problema. Eu tenho o meu, Exatamente. eu vou resolver os meus. E acima de tudo, os problemas são meus. Eu não sou do meu problema. Então eu pego os meus problemas e vou resolvendo de um por um. Exatamente. Desejar boas-vindas às pessoas que estão chegando aqui na live, estão participando. Às vezes o pessoal não é um horário muito propício, mas foi o horário que deu para fazer, porque eu tenho uma terapia agora de 19 horas para fazer. Ah, sei. Por isso Antigamente eu era muito fraca, sabe, doutor? Maurício, eu era muito fraca, assim. Eu chorava com tudo. As pessoas me faziam mal e eu ali chorava. Hoje em dia, as maldades que as pessoas fazem comigo, eu consigo desejar o bem para elas, mas que elas fiquem bem longe de mim. Quero desejar o bem, me perdoar e pronto, fica lá, pra lá e eu pra cá. E antigamente eu tinha mais dificuldade em lidar com isso e eu sofria também com isso, né? Deixa só, o pessoal às vezes pode perguntar, mas por que funciona? Como é isso, essa hipnose? Por que ela funciona? Por que essa terapia com o uso de hipnose? Isso aqui é meu irmão Léo. Vou contar algo que aconteceu aqui. Chegou uma senhora aqui para comprar aqui uns produtos, que eu estou aqui na loja do Léo Natural. Chegou uma pessoa aqui para comprar um produto e de repente começou a ouvir um assunto e eu estava aqui na mesa e eu vi lá na frente. Depois ela veio aqui pedir água, aí entrou aqui falando que estava com uma dor aqui, e uma dor, e uma dor. Aí eu fiz algumas perguntas a ela. Eu percebi que era uma crise de ansiedade que ela estava tendo. Hoje, agora à tarde. Aí eu falei, crise de ansiedade na minha frente? Não vai ter não. Não vai ter não. Cheguei, fui lá fora, aqui ela saiu fora, sentou lá fora, falando que estava mal. Verifiquei, o Léo verificou a pressão dela, subiu. Tá aqui, ela aparelho, até ainda tá aqui, ó. Eu falei, ter crise na minha frente não vai ter não, vou resolver agora. E eu usei uma técnica rapidinha, muito eficaz. Eu vou dar essa dica aqui de graça para vocês. Preste bem atenção como vocês podem ajudar uma pessoa. Essa técnica é muito importante. Porém, você tem que ter certeza de perceber se realmente é uma crise de ansiedade. Eu cheguei, olhei no olho dela assim, olhe para mim. Ela tem que prestar atenção em você. Olhe para mim. Fale sério, olhando no olho dela com autoridade assim, ó. Olha, eu vou contar de 1 a 3. No 3 essa dor vai sumir. Olhe para mim, feche os olhos. Vai fechar, você pegou isso aqui, ó. Você contou 1, 2, 3, no 3, na hora que você dizer 3, você vai balançar a cabeça dela e falar assim, a dor sumiu. Pra ela tomar aquele susto, você falou isso. Você abre o olho, olhe para mim, repete a segunda vez. E fala novamente. Olha, vou contar de 1 a 3, no 3 essa dor vai sumir completamente ou quase completamente. Fecha os olhos, ela vai fechar. 1, 2, 3 e a dor sumiu. Faz isso mais uma vez. Sempre você tem que dar aquela balançada, tipo aquele susto na hora que você diz, e a dor sumiu. 3 vezes. Quando fizer isso, abra os olhos e faça uma pergunta aleatória. A senhora mora onde mesmo? Foi o que eu fiz. Ela, eu moro com coisa de... Aquele problema, você já percebeu que a crise já foi embora. Ah, Maurício, por que funciona? É mágica? É espiritismo? É o quê? Geralmente, as crenças e os traumas, eles entram, na maioria das vezes, na maioria, não é regra. Na maioria das vezes, entra de 0 a 7 anos de idade. Como que ele entra? Como que esses traumas e essas crenças entram na gente? 2 motivos. Repetições. Repete várias vezes. Você ouve várias vezes aquela mesma coisa. Você começa a acreditar, tem uma crença ou um trauma sobre aquilo, entrou. Já entrou em você aquilo, ficou. É você lá pequenininho, seus pais falando, ah, você é meio burra na escola. Chega lá na escola, a professora, ah, você não tem muita atenção na escola não, você é meio desatento, você tem dificuldade para aprender. Então ela tem certeza, ficou com aquilo que ela tem dificuldade. Daqui a pouco vem lá um profissional de diagnóstico com TDAH.
déficit de não sei o que lá, de atenção. E na verdade ela nunca Déficit teve de isso. atenção à hiperatividade. Isso. Na verdade, foram pessoas que colocaram. Ela não nasceu assim. E a outra é por medo, por susto. Geralmente, quando você tem um medo muito grande, você recebe uma notícia e aquilo causa impacto em você, ali vira uma janela killer, como costuma dizer o doutor Augusto Cury, uma janela killer, uma janela traumática. Quando eu faço uma regressão e vou lá na causa, o que acontece? Eu vou lá onde era uma janela traumática e transformo ela numa janela killer, uma janela light. A pessoa entende e percebe que não causa mal. Voltando a falar daquela técnica que eu expliquei para vocês. Qualquer pessoa pode usar? Pode. Desde que você tenha uma certa autoridade e mostre uma certa autoridade sobre a pessoa. Então, aquilo que você dá entra como susto. Naquele susto, a sugestão entra positivamente e o corpo, a mente responde, o corpo obedece. Entende? Tipo, por exemplo, eu vou fazer isso em alguém, eu tenho que passar uma certa confiança para a pessoa, né? Sim. Não precisa nem você conhecer a pessoa. Isso acontece tanto num caso de uma dor que a pessoa estava sentindo, porque quem tem crise de ansiedade sabe que a sensação é que está infartando. Aumenta o batimento cardíaco, pressão sanguínea aumenta. Agora, o que você tem que prestar atenção é uma coisa. Algumas perguntas você tem que fazer para a pessoa. Se você tem problema cardíaco, existe algum exame que diagnosticou que você tem, pressão alta. Quando a pessoa tem uma dor, geralmente, se você remove essa dor com essa técnica, a pessoa volta a ter a dor novamente e ela lhe procura para você remover novamente, não remova. Porque o que acontece? Às vezes aquilo é um tumor, alguma coisa, e ela não vai procurar atendimento. Tem que saber diferenciar o que é dor emocional e o que é dor física. Geralmente, quando ela volta, é porque não é só físico. E quando você trata algo físico, algo psicológico, ele não volta assim tão fácil. No caso dela, ela vai voltar a ter crises? Vai. Porque, na verdade, eu dei uma camuflada. Eu parei a crise dela. Porém, a origem, a causa ainda está lá. Está lá na infância dela. Ela precisa passar por uma terapia para se livrar disso. Entende? Então, não é só para a pessoa que está sentindo uma dor. A pessoa começou a ter aquela respiração muito rápida da crise de ansiedade, que também tem pessoas que têm dessa forma. Se você faz, em vez de dizer, a sua dor vai passar na minha contagem de 1 a 3, vai falar de 1 a 3, no 3 a sua respiração vai ficar normal. 1, 2, 3, a sua respiração fica normal agora. Olha para mim, deixa ela não tirar a atenção de você. Quando ela se concentra em você, ela aceita a sua sugestão. É uma dica para vocês poderem ajudar pessoas. Alguém que está dentro de sua volta. Muitas vezes as pessoas acham que aconselhar a pessoa, olha, mulher, é igual o cara que bebe, é viciado no álcool e acontece cada coisa com ele. Não adianta você chegar para ele e estar remediando, aconselhando. Olha, mulher, você não bebe. Ela já sabe. Ela conscientemente, muitas vezes, essa pessoa ela não quer beber. Porém, traumas que ela tem na infância, lá no seu subconsciente, causam um vazio existencial dentro dela que ela necessita beber para preencher aquilo. Então, a mente consciente, ela não consegue mandar na mente subconsciente. É muito pelo contrário. Suas crenças, suas emoções que estão lá, elas que conseguem mandar no seu consciente. Certo, gente? Eu vou explicar o porquê aqui, um pouquinho sobre o porquê que funciona. Tem uma matéria aqui numa página, GZH Vida, e eu vou deixar o link dessa matéria no meu Instagram, na bio, para as pessoas verificar lá, se quiserem ler. Eu vou só ler um trechozinho aqui, ó. Estudos mostram que a hipnose altera a atividade do cérebro. O Dr. Robert vem falando isso há muito tempo, que consegue modificar a hipnose, consegue modificar padrões cerebrais. Você quer ver se realmente isso é verdade? Pegue alguém que tem depressão, ansiedade, qualquer trauma, faça uma neurometria, por exemplo.
um exame, salve o padrão, vá fazer a terapia. No mesmo 3 dias, vou dizer, 3 dias depois, faça a neurometria e compare as duas, para você ver se houve ou não houve mudanças. Estudos mostram que a hipnose altera a atividade do cérebro. Técnica que age sobre áreas relacionadas ao processamento da dor é usada para tratar ansiedade e fobias. Isso aqui está na matéria. A hipnose para fins de tratamento, no entanto, está viva. Ainda é vastamente usada para auxiliar no enfrentamento de problemas como dor crônica, fobias, dependências químicas e obesidade. E ganha cada vez mais força na medida dos novos estudos que conseguem mostrar como ela atua sobre o cérebro. Essas pesquisas, além de fornecer evidências de eficácia da técnica, têm ajudado a desfazer muitas ideias equivocadas, como a de que alguém hipnotizado entra em um estado semelhante ao sono. E você, Vivi, acabou de falar que a pessoa não dorme, não é verdade? Não. Fica consciente. Fica todo o tempo ouvindo, consciente, porque quem está dormindo não ouve, não responde comandos. Olha que coisa importante. Isso. Você fica consciente o tempo todo. Isso. Olha só, o psiquiatra David Spiegel, eu não sou bom no inglês, um dos especialistas mais empenhados no estudo do tema, explica que os pacientes, de fato, entram em uma espécie de transe, mas longe de ficarem adormecidos, eles atingem um estado de alta concentração. É como se a pessoa estivesse muito focada em um filme ou livro e se esquece de tudo que está ao redor. Explica Spiegel, diretor do Centro de Medicina Integrada da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Estou bom no inglês, viu? Por isso, a técnica pode ser utilizada como uma ferramenta para impulsionar o desempenho em atividades como o esporte. Eu não vou nem continuar lendo aqui, agora veja outra coisa. Sobre cores. A força da hipnose parece resistir também na forma como o cérebro interpreta as sugestões dadas pelo terapeuta. É um experimento conduzido por Spiegel. Voluntários foram expostos a figuras pintadas em tons cinza. Após serem hipnotizados, eles eram instruídos a enxergar cores nas ilustrações. Como é comum ocorrer com as pessoas nesse estado, os participantes passaram a ver o que era sugerido. Mas o curioso, porém, é que exames de tomografia apontaram que as regiões do cérebro diretamente ligadas à percepção de cor foram realmente ativadas. Embora Spiegel não saiba explicar por que o cérebro parece acreditar na cor inexistente. Então aqui eu vou o restante aqui é muito aqui, eu não vou ler por conta que vai levar muito tempo. A Patrícia perguntou, depois da hipnoterapia, os sintomas podem voltar depois de certo tempo? Não. Você pode adquirir algum outro trauma? Pode. Mas o que foi tratado, ressignificado, aquela causa lá não mais vai voltar. Você vai aprender, Patrícia, a não deixar ela voltar. Isso. Você mesmo, sozinha. Porque se não tem causa, não tem por que ter sintoma. Por exemplo, uma pessoa que tem pressão alta. Pressão alta não é uma doença, é um sintoma de que o corpo está funcionando errado. Quando você corrige o corpo, faz ele funcionar perfeitamente, não tem mais pressão alta. Se não tem traumas, não tem por que ter sintomas relacionados àquele trauma. Entende? Você consegue um poder, uma liberdade maior para conseguir ver as coisas de outro ângulo, não é dessa forma? Você consegue ter uma percepção diferente do que você tinha ontem das coisas. E Verdade. a terapia, a hipnoterapia, tudo que é ressignificado de verdade, nunca mais volta. Quando você vai lá dentro do cérebro, Poxa. pega aquela informação, aquela emoção e transforma, ressignifica, aquilo também é transformado no seu cérebro. Tá bom, pessoal? Pessoal, eu vou ter que obrigado pela pergunta, Patrícia. Eu vou encerrar porque eu vou ter que jantar, porque eu tenho uma terapia às 19 horas, tá bom, pessoal?
Maurício, muito obrigada, viu? Não, eu que agradeço por você ter aceitado participar e ajudar a tirar a dúvida do pessoal. Qualquer coisa, vocês podem seguir a Viviane para acompanhar o dia dela. Ela é uma excelente pessoa. Eu não a conhecia, eu conheci dias antes da gente marcar a hipnoterapia. Logo a gente fez uma grande amizade e eu percebi o quanto ela é uma pessoa do coração bom. E a coisa mais grandiosa que ela tem dentro dela se chama generosidade e gratidão. Ela é muito grata a todas as pessoas que estenderam a mão para ela. Isso eu percebi. Pois tem uma pessoa, eu vou falar no nome dela aqui, a Cristiane, foi uma pessoa que ajudou muito, colaborou muito, ajudou muito. Tem um amigo dela também que ela me falou que ajudou muito em relação a isso. Pessoas de verdade que se preocuparam de verdade com o bem-estar dela. É verdade. E Cristiane, o nome dela, que ela faz neurometria. É um amor de pessoa. Eu estou aqui para parabenizar o trabalho dela e dizer que funciona o trabalho dela. Ajuda pessoas. Isso mesmo. Pessoal, para quem entrou na live agora e não sabe, a Viviane ela está fazendo aniversário hoje. Todo mundo está convidado para ir na casa dela lá comer bolo. Me fez... Tá não, é? Não tem bolo? Eu não quis bolo. Você quis livros, não foi verdade? Querer se eu não adivinhei? Olha, se eu fiz a hipnoterapia na terça-feira, o melhor presente da vida foi esse. Sim. Você não imagina. A Thaís falou que quer bolo, viu? O Léo também quer. A Thaís. Até minha colega de escola, minha amiga de escola, no tempo da escola. O Léo também, quero agradecer muito o Léo, viu? Sou muito grata ao Léo. O Léo aqui dá Léo é gente boa. Depois eu vou aí na loja dele de novo, comprar algumas coisas. Comprar coisas pro meu cabelo. Agradeço você. E agradeço a ciência também, né? Sim. Por estar aí ajudando as pessoas que sofrem, as pessoas que têm doenças psicológicas, que sofrem diariamente, que não sabe como lidar com isso, que vive nessa tortura mental, que, gente, é horrível. Eu passei muito tempo com isso, é horrível. Eu não desejo isso para ninguém. Então, para as pessoas que se sentem desconfortável com qualquer coisa, procure ajuda. Grite, peça socorro, não fique nessa, faça como eu, peça ajuda mesmo, que depois você vai se sentir bem e você vai agradecer. Sim, sim, verdade. Eu admiro pessoas que têm atitude. Olha, você vê, às vezes as pessoas falam comigo e perguntam, né, o valor da terapia, quanto que é. Aí eu falo, quanto que você acha que vale para se livrar de tudo isso? A Vivi, quando eu falei o preço para ela, ela falou assim, é menos da metade do valor que eu paguei no meu telefone. Então, vale a pena eu investir na minha saúde. Tem pessoas que investem, nada contra, 3, 4, 5 mil reais em um celular. Quando fala em investir na saúde para se livrar de coisas que a Viviane sabe, outras pessoas que sofrem disso sabem que não é fácil, as pessoas às vezes não querem fazer um esforço. Infelizmente, às vezes eu disponibilizo alguma terapia grátis. Até esse mês eu vou fazer um sorteio no meu Instagram e vou dar uma terapia grátis para alguém que não tenha condições de pagar por ela. Que legal. Eu só peço que as pessoas sejam justas, mesmo que elas participem e ganhem, mas se ela tiver condição de pagar e queira passar por uma terapia, que elas possam dizer assim, não, eu vou doar para uma pessoa que precisa, não tem condições, mas precisa de uma terapia, a minha eu vou pagar. Esse mês eu vou fazer um post, vou deixar no meu Instagram, e as pessoas que marcarem pessoas lá,
vão estar concorrendo a uma terapia, certo? Ou ela ganhar, eu faço com ela online. Se for aqui de Penedo, Igreja Nova, região, faço presencial aqui. Mas eu garanto uma coisa, tem a Camila, a menina de Araraquara, tem várias pessoas que eu fiz online, e vocês podem falar com ela, o resultado, o benefício é igual. Tem pessoas que a gente consegue ter um resultado melhor ainda online do que presencial, porque às vezes ela tem vergonha, tem timidez. E quando do outro lado assim a pessoa até se sente mais à vontade para falar mais. E acaba que, como ela se sente no quarto dela, por exemplo, quando ela se sente segura, confortável, ela acaba relaxando mais ainda durante a terapia e o resultado é fenomenal. Como é feito online? Online é feita com um fone de ouvido através de videochamada. Não acontece isso de estar travando, porque durante a terapia eu desligo o vídeo, fica só o áudio. Eu só fico no vídeo assim na hora que eu estou fazendo perguntas, preenchendo a anamnese, os dados. Mas o resultado é fantástico. Uma coisa que eu falo, se eu fizer uma terapia com qualquer um online e a pessoa não tiver resultado, a gente não conseguir resolver o problema dela, eu devolvo cada centavo que ela investiu. Eu estou falando isso ao vivo numa live. Eu não tenho medo. Tem muita gente aí que fez tratamento com pessoas, não tiveram resultado nenhum, mas não tiveram coragem de pedir o dinheiro de volta. Porque se você compra algo, se você paga por algo, você tem que receber aquilo. Vale salientar, a Viviane foi a prova disso, que não depende só de mim para a sua terapia funcionar, dar certo. Você tem que ter compromisso, você tem que querer. Certo, gente? Eu agradeço a todos, agradeço demais de coração a Viviane. Ela não tinha obrigação nenhuma de estar aqui, porque ela pagou por a terapia dela, resolveu o que ela tinha de resolver. Porém, foi uma terapia única de 5 horas. Mas o que eu falei para Vivi, se tiver mais alguma coisa que você queira resolver, que ainda te incomoda, a gente marca mais uma terapia e você não vai pagar nada por isso. Online, do mesmo jeito. Por exemplo, ela viu fisicamente, ela não precisa mais usar Neosoro. Ela não precisa. Porém, ela viu que não precisa. Porém, ela depois usou. Por isso que o Neosoro não é só a necessidade física, mas tem o vício daquele movimento, aquela sensação. Que isso, você tem que desassociar esse gatilho. Você tem que desensibilizar. Por isso que eu não trato vício em cocaína, cigarro, bebida e emagrecimento em uma única sessão. Porque eu preciso ver os gatilhos para ressignificar um por um para a pessoa ficar livre 100%. Muitas vezes você trata alguém que é dependente de cocaína e você não trata a cocaína em si, trata os problemas emocionais dele e ele percebe que não tem necessidade mais de usar cocaína porque aquele vazio que ele usava a droga para preencher não existe mais. É igual o que aconteceu com a Vivi. Ela percebeu emocionalmente, internamente, que ela não precisava mais tomar o que ela tomava. Como eu falei anteriormente, eu não falei para ela parar nada. Eu nem posso, nem quero, e eu não tenho poder para isso. Como eu falei na primeira parte, eu não sou médico, eu não sou psicólogo, eu sou hipnoterapeuta. Trabalho ajudando pessoas a resolver seus problemas emocionais. Remédios, com psiquiatra, que vai decidir se ela vai parar, se ela vai continuar ou não. Eu não prometo cura a ninguém, eu prometo resolver o seu problema. Se eu não resolver, eu devolvo o seu investimento, tá bom? Forte abraço, obrigado a todos, muito obrigado por atenção. E desculpa os transtornos aí de cai, chega, levanta, chega, a chamada caiu, a live travou. Agradecer o Wesley pelo suporte técnico que ele nos deu. Aí me falando, tá sem áudio. Eu quero conhecer o Wesley é aqui de Penedo. O Wesley é meu vizinho, nós moramos em uma casa assim, ó. A casa que eu moro é uma casa de andar. O Wesley, mas a família dele mora embaixo e eu moro em cima, na Sim, casa. compreendi. Eu quero conhecer ele, gostei dele, da participação, do apoio moral. A Patrícia tá parabenizando a gente pela live. Ô, Olha, Patrícia. o Wesley entrou. Olha o Wesley aí. Ele. Wesley, o Maurício Obrigado por gostou de participar da você, nossa viu? live. Agradeceu Muito pelo obrigado. suporte.
Valeu, gente. Eu tenho que ir, Tchau. preciso ir, não queria por mim, eu passaria a noite inteira, mas eu tenho outros compromissos, tá bom, gente? Obrigado a todos. Tem umas pessoas que mandaram mensagem, tem um monte de mensagem ainda pendente, mas eu vou responder todo mundo na medida do possível. Obrigado, Vivi, mais uma vez. Aquele abraço. Tchau, gente. Até uma próxima. Eu vou começar a fazer mais live com mais frequência para eu aprender a mexer mais nisso aqui. Tá bom, gente? Tchau, Vivi. Boa noite. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Eu vou deixar a live salva para outras pessoas que não assistiram, assistirem, tá bom? Tchau. É.